Hoje eu quero comentar a respeito da afirmação de um internauta que alegou que eu poderia ser processado por apresentar a opinião bíblica sobre o dízimo. Há um texto bíblico em Malaquias 3, versos 8 e 9 que diz que quem não dizima é ladrão. Eu convido a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho com as notificações. Isso aí parece simples, mas é muito importante para o canal continuar crescendo e alcançando mais pessoas, tá bom? Então ajude-nos nisso e também compartilhe este vídeo com as pessoas para que juntos possamos formar uma rede de estudo da Bíblia. E ele crê que eu posso ser processado por isso. O nome desse internauta é Paulo de Oliveira. Eu vou ler o comentário dele e darei a resposta a ele. Leandro Quadros ensina que o cristão que não dá o dízimo é ladrão. Isso está certo? Se chamar um cristão de ladrão por isso, pode receber um processo. Deve saber disso, né? Na verdade, Paulo, não há motivos para eu ser punido pela lei. Vou lhe dar pelo menos duas razões. A primeira razão, eu apresento a opinião da Bíblia sobre o assunto e não a minha opinião. E mesmo assim eu tenho o direito de comunicar às pessoas a minha opinião e comunicar às pessoas a opinião bíblica. Então se alguém tem que ser processado é a Bíblia, não eu. E eu vou lhe mostrar o que diz Malaquias 3, 8 e 9. Vou ler aqui na versão King James atualizada. Ó. Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estais me roubando. E ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Estais debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Então, quando se alega que esse texto era só para os sacerdotes, isso é um absurdo, né? Aqui Deus está incluindo toda a nação de Israel e dizendo o seguinte, que quando o ser humano não dizime, não oferta, ele é considerado por Deus um ladrão. Então, se alguém tem que ser processado, não sou eu, é a Bíblia. E você vai conseguir processar a Bíblia? Estou curioso para saber como que você vai fazer isso. Bom, nós já vimos no contexto de Malaquias 3, 9, que o texto não era só para os sacerdotes, né? A repreensão de Deus para não dizimar foi para toda a nação. E por que isso aqui não se aplica só a Israel? Por vários motivos, mas eu vou apresentar aqui um deles em especial. Quando a Bíblia diz que não dizimar é roubar a Deus, o que isso significa? Que o não dizimar é um princípio, não é? Roubar. Eu posso dizer que uma prática é roubo hoje e amanhã não é mais roubo? Eu não posso fazer isso. Um princípio de ordem moral, ele é eterno. Ok? Nós temos que diferenciar princípios morais de costumes culturais. Eu vou lhe ajudar a fazer essa diferença agora. Como nós sabemos que algo é moral e eterno ou cultural e transitório? Não é difícil. Quando você estudar o texto bíblico, você vai perceber isso que eu estou lhe dizendo agora. Normalmente, um princípio moral é dado de forma universal e ele é eterno. Tá? O dízimo. Como não dizimar envolve roubar, e Deus deu para todas as pessoas o princípio de não furtarás, faz parte do decálogo o não furtarás, então como por trás do dízimo há também um princípio de não roubar, isto mostra que o dízimo é um princípio, é universal e válido para todas as épocas, para todos os lugares, para todas as culturas. E você deve considerar também Gênesis capítulo 14, verso 20. O dízimo foi uma prática feita por Abraão antes de existir qualquer israelita na face deste mundo.
Então você vê que o dízimo é transcultural. Percebemos também em Gênesis 14, 20, né, que Abraão, ele deu o dízimo daquilo que era dele. E quando você vai para os versículos 21 a 23, você percebe que aquilo que ele recuperou de despojos e que não era dele, ele devolveu para as pessoas a quem pertencia. E naquela época a moeda de troca envolvia-se animais, metais como ouro, prata, bronze. Então o texto fala, não é? No verso 20, então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Então, tudo aquilo que envolvia, que fazia parte de algum tipo, que era algum tipo de moeda de troca, sejam animais, sejam roupas, seja ouro, prata, Abraão dizimou de tudo isso, que era dele. E o que não era dele, ele devolveu para as pessoas. E perceba que ele devolveu, não porque ele teve lucro, porque ele devolveu para as pessoas aquilo que era delas. Ele deu o dízimo como gratidão, como adoração. E se você é um filho espiritual de Abraão, como diz em Gálatas 3, 28 e 29, não é? Que quem aceita Cristo como Salvador pessoal, ele é descendente de Abraão. Se você é um filho espiritual de Abraão, você vai seguir o exemplo dele e dizimar pela fé, dizimar em gratidão. Se você não segue o exemplo de Abraão, você não está sendo um filho espiritual de Abraão. Quando há um aspecto de ordem cultural e transitória, normalmente é dado só para um grupo de pessoas e ele não é eterno. Por exemplo, cortar ou não, a mulher cortar ou não o cabelo. Foi dado no contexto de Corinto, numa sociedade grega, e não foi repetida, essa orientação não foi repetida em outras culturas, em outros contextos bíblicos. Então, se você entender isso, se você perceber que por trás do dízimo há um princípio de adoração, mas também este princípio moral de não roubar, e que o não roubar, o não furtarás, está no decálogo em Êxodo capítulo 20, você percebe que o dízimo é um princípio, portanto ele é universal e é aplicado às pessoas de todas as épocas. Ok? Eu já gravei outros vídeos sobre o assunto, num outro momento pretendo fazer aí um outro vídeo com mais perguntas e respostas sobre esse tema. E o segundo motivo pelo qual eu não posso ser punido pela lei é que a Constituição Federal, no artigo 5º, me garante o direito de apresentar as minhas opiniões desde que eu não ataque uma pessoa. E há uma outra condição no artigo 5º aqui, parágrafo 4º parágrafo, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então o que o texto está dizendo? É livre a manifestação do pensamento, eu posso ter liberdade bíblica, eu posso ter a liberdade de apresentar o texto bíblico desde que eu me identifique, não é? Até mesmo para que a outra pessoa ela tenha o direito de saber quem está apresentando essa ideia e também para que essa pessoa possa se defender quando necessário. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo, com muito respeito. Deus não me chamou para ter medo, né? Se eu tivesse medo de apresentar o que a Bíblia ensina, eu nem faria o programa Na Mira da Verdade, dando a minha cara a tapa, né? Toda semana, tanto no português quanto no espanhol. Então, medo é algo que, graças a Deus, de apresentar as ideias bíblicas, eu não tenho. E eu sigo um mandamento à risca, sou um pecador, tá? Sou um pecador falho, mas eu cumpro com a missão que Deus me deu. E eu sigo à risca este mandamento aqui, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Isso aqui que Paulo disse a Timóteo é o que ele diz a todos nós, que repartimos a palavra de Deus para com as pessoas. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Então Deus
me chamou para pregar aquilo que realmente está na Bíblia. Eu não vou omitir o que está em Malaquias 3, 8 e 9, né? Porque Deus diz que tem momentos em que, além de aconselhar e encorajar, tem que repreender. Então, quando eu estou apresentando Malaquias 3 para muitos cristãos, é exatamente para repreendê-los da postura imatura de negar o dízimo por questões pessoais, questões humanas, desconsiderando o texto bíblico. Enquanto Deus, amigo telespectador, ouvinte, meu internauta, permitir que eu permaneça vivo e que eu faça esse trabalho, vou me apegar sempre a Josué 1,9 e vou seguir adiante. Eu gosto muito dessa promessa que Deus deu para Josué e eu trago esta promessa para mim. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahweh, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Eu não tenho dúvida alguma de que Deus está comigo. Só Deus pode me calar ou permitir que alguém me cale, mais ninguém. Enquanto Deus o permitir, estarei apresentando as verdades bíblicas como elas se encontram, né? Se chegar algum processo para mim, comparecerei perante a lei para dar contas daquilo que eu afirmei, né? Não tenho nenhum problema com isso, mas saiba, amigo internauta, que as opiniões bíblicas serão sempre apresentadas por mim, goste o internauta ou não. O meu canal é para pessoas que querem estudar a Bíblia. Eu não faço um canal para agradar pessoas simplesmente. Sabe aquele tipo de pessoa, eu vou abordar certos assuntos porque isso é politicamente correto. Não, eu não faço isso, seria uma hipocrisia da minha parte. Então eu estou aqui para agradar, em especial, mas eu também estou aqui para desagradar, porque quando apresentamos a verdade, existem pessoas como o faraó do Egito. Elas têm um coração de barro. Quanto mais mantém contato com a verdade, mais duras elas ficam. Agora, existem outras pessoas que têm o coração de cera. Quando elas mantêm contato com as verdades de Cristo e com Cristo, o sol da justiça, o coração delas se derrete como uma cera para Jesus. Então existem dois tipos de públicos. E o que eu tenho que fazer aqui é apresentar a verdade bíblica. E cabe a cada pessoa que me assiste dizer para si mesma se o seu coração é de barro ou se o seu coração é de cera. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha missão é pregar a palavra, repreender, encorajar, aconselhar, confortar, fazer o que for necessário para chamar a atenção da pessoa para a verdade bíblica que ela está rejeitando. Eu agradeço a todos vocês que fazem parte deste canal. Não se esqueçam de se inscreverem, de ativarem o sininho com as notificações. Isso é muito importante para que o Google perceba a relevância do canal e do conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a esse material, tá bom? Espero num próximo vídeo nos encontrarmos novamente. Que Deus te abençoe e até mais.